Fala rapaziada, bora analisar o Bitcoin aqui comigo. Bom, quem não viu os vídeos anteriores, expliquei um pouquinho o que estava acontecendo com o preço do BTC e hoje, olha só o que aconteceu para nossa surpresa ou não. O preço foi buscar exatamente a região que eu tinha comentado com vocês. Bom, vamos falar aqui um pouquinho do contexto, né? Bom, aqui eu tinha uma LTA, então todos os padrões de varejo, né? Linhas de tendências, fundos duplos, né, topos duplos, né, é com low, é com high, topos iguais, fundos iguais, é liquidez para o mercado. Então o preço aqui já estava querendo dizer que ia buscar uma região de demanda lá embaixo, até porque você tinha gaps lá para trás, embalos, desequilíbrio, né, uma região Jordan Block. Você também tinha ali liquidez, né, ou seja, você tinha meio que já fundos iguais, ou seja, é liquidez para o mercado, né? Vim estopar essa rapaziada, né? Esses fundos ascendentes, o top da galera está nessas regiões, né? Então isso acaba sendo um imã para o preço, né? Então se a gente analisar no intra, né? Que a gente já estava percebendo antes de iniciar esse movimento de impulsão, o preço ele tinha deixado lá para trás desequilíbrio, né? Tinha deixado um imbalance, né? Que uma overvalue gap nessa região aqui, né? Então aqui eu tinha um gap a ser preenchido nessa zona aqui, tá? Eu também tinha o último candle de baixa antes do movimento de alta, então aqui para mim era uma região de demanda importante que o preço poderia vir visitar lá, sei lá quando, né? Daqui poderia ser alguns dias ou algumas horas ou semanas, né? E o preço acabou vindo visitar essa região ontem, né? Acabou estopando todo mundo e agora fazendo uma distribuição aí, tá? Praticamente em vez de fazer um espelhamento da perna anterior, né? Agora mudou o caráter. Agora eu tenho um choque nessa região, ou seja, um change of character, né? Ou seja, antigamente o flow ele era de baixa, né? O mercado vinha fazendo topos e fundos descendentes, porém, no entanto, entretanto, veio uma força predominante majoritária, né? E acabou mudando esse ciclo. E agora eu tenho regiões de demanda e também gaps para trás para serem preenchidos, né? Então você vê o mercado agora ineficiente, ou seja, um desequilíbrio, né? Por parte agora dos compradores, tá bom? Eu tenho regiões, também tenho gaps a ser preenchidos por parte da venda nessa zona aqui, né? Então aqui eu também tenho uma região de gap, né? A ser preenchido nessa zona. E também eu tenho topos iguais, né? Isso é um imã para o mercado acabar estopando, né? Então se eu pegar aqui, eu tenho liquidez, né? Tenho liquidez nessa região. Isso é dinheiro para o mercado, né? Sabe muito bem isso, o mercado acaba indo nessas regiões, né? Por exemplo, aqui, né? Você tem praticamente liquidez nessas zonas, né? O preço acaba atraindo isso, tá? Indo nessas regiões, tá bom? Então a nossa expectativa é que o preço possa devolver em V, praticamente fazer um espelhamento, fechar esses gaps, topar todo mundo que está aqui, né, vendido nessa região, tá bom? Claro que você também, o preço pode vir antes, sobretudo, buscar uma região de demanda, né? Buscar uma região de demanda, tá? Antes de iniciar esse movimento, querer fazer um pullback talvez um pouco mais agudo, pegar uma impulsão para estopar essa galera aqui, tá? E ficar nesse range, né? Nessa lateralidade. Beleza. Bom, essa é a visão do panorama do BTC. Vou mostrar aqui para você uma análise ontem, né? Olha só que bonita essa análise, mandei lá no canal do Telegram. Olha só o que aconteceu com a FXS, né? Bom, aqui você percebe que eu tenho topos iguais, né? Vai com high, topos iguais. Isso é liquidez para o mercado, é como se fosse um imã, né? Então o preço ele caiu ontem, né? O BTC acabou puxando várias moedas, porém dentro das BI, olha só, já estava marcado, né? Meu ponto de interesse, porque é uma região de demanda, tem o último candle de baixa antes do movimento de impulsão, né? Mais notório, né? Eu tenho esse aqui de baixa antes do movimento de alta, então aqui era o meu BOI, ou seja, meu ponto de interesse caso o mercado voltasse nessa região
você tinha ali uma demanda, né? Demanda suficiente talvez para impulsionar o preço para cima. Então aqui era uma região bem importante para mim, porque caso o preço chegasse nessa região, poderia ter um movimento de compra. Até porque se você pegar desse último fundo até esse último topo, essa região, o preço ele estava trabalhando abaixo da região de 50. E a gente sabe que no Smart Money, né, a gente quer comprar algo descontado, né? Ou seja, a gente quer comprar algo barato. Então tudo que está abaixo da região de 50%, a gente não pensa em vender, a gente pensa em comprar, né? Até porque se você pega o movimento de impulsão do último fundo até o último topo, que foi todo esse movimento, essa região que ela parou era uma região de FIBO, que seria de 78%. São as duas regiões que eu mais gosto, 88 e 78, né? Duas regiões aí o preço acabou travando e acabou iniciando esse movimento de alta, buscando essa liquidez, né? Eu tinha um gap a ser fechado nessa zona, eu também tinha liquidez, o mercado veio e acabou estopando todo mundo. Essa análise que eu mandei lá no canal Telegram, tá? Se não tá, entra lá. Então agora qual que seria o meu viés aqui também? Eu tenho algumas moedas que estão bem interessantes, tá? Então vamos lá. Aqui na APT, né, eu tenho meu POI também, meu ponto de interesse, ou seja, antes de um movimento, o último candle de alta, de baixa, né, eu tenho um candle de alta que acabou iniciando esse movimento, ou seja, aqui é uma região de demanda no gráfico de H4, né, o preço ele veio lá, sentiu uma pressão de compra, acabou sendo impulsionado para cima e agora está fazendo uma correção. Porém, entretanto, eu tenho uma região de demanda em time menores, obviamente, né? Se for um time menor, você vai ver regiões de demanda ali, o preço pode pegar, um choque, ou seja, já mudou o sentimento do mercado, né? Antigamente o flow era de baixo, porém, entretanto, o preço já superou essa máxima aqui, mudando o caráter, mudando o sentimento. Então, o que a gente espera? Que a gente espera um movimento coletivo, o preço vem buscar uma região de demanda, por exemplo, aqui embaixo, né? Pode vir buscar e parar nessa região aqui. Deixa eu pegar aqui, né? Pode vir parar nessa região aqui de demanda, né? Pode vir buscar essa região de demanda aqui, tá? Para continuar o movimento de impulsão, tá? Então o preço pode vir fazer esse movimento, né? Tá? Para dar mais um movimento de impulsão. Até porque você tem gaps a serem fechados. Colocar um time maior, você tem gaps, tá, lá em cima, você tem topos iguais, você tem uma região a ser preenchida, né, um imbalance, ou seja, um desequilíbrio, e o mercado, assim como a natureza, procura equilibrar as coisas. Aqui eu tinha um gap, o mercado acabou de fechar, né, tem duas formas da gente operar gap, né, indo a favor de encontro, né, ao gap, ou fechamento, acreditando que o preço ele vai vir de uma força contrária no movimento. O preço estava numa tendência de alta, né? Agora está vindo um movimento corretivo, fechando esse gap, né? Então aqui você tem um possível trade, caso o mercado venha buscar uma região, talvez stop, para não ficar stop tão caro, acreditando que o mercado vai vir visitar essa região, estopar todo mundo, ou mesmo pegar aquele gap, né? De igual forma, quando eu mandei essa análise lá, fiz análise até no TradingView, né? Essa análise, por exemplo, da LDA, olha só que bonito, né? Mandei lá no canal Telegram, lá no meu grupo VIP, no qual sempre mando diversas análises, né? Vamos lá. De entradas, olha só na LDA. Eu tenho um POI, né? O meu ponto de interesse lá no gráfico de H4, né? Ou seja, meu último candle de baixa antes de um movimento explosivo de alta, o preço superou o topo, né? Então veio visitar essa região de demanda e o preço também fez um padrão que eu gosto também de operar, né? O Smart Money por si só você tem uma taxa de assertividade brutal, né? Mas com análise técnica, né? Com price action de alguns fica mais interessante ainda. É importante você saber de padrões do varejo, edge, topos duplos, fundos duplos, né? Bandeiras e etc. Mas um padrão que eu gosto bastante é o edge, né? Ou seja, o preço ele vai se afundando e esse padrão ele tende a reverter para cima, né? Uma, duas, três puxadas, esse padrão ele tende a reverter para cima, explodir para cima, tá? E perceba que esse padrão cada vez mais, né? Você vê menos interesse pela ponta de venda, né? Ou seja, cada vez
mas a força vendedora ela vai perdendo força, até que uma hora o preço ele reverte. Belezinha, você já sabe o contexto, tá? Você só esperaria a confirmação em um time menor, tá? Ou seja, você esperaria a superação de um topo, o que aconteceu aqui. E olha só que interessante, isso eu mandei lá no canal Telegram, tá? Ó, você tem um desequilíbrio do preço nessa região. Você tem aqui primeiro uma região de demanda, que é onde iniciou um movimento de alta, que o preço poderia vir buscar essa região, tá? E você tem um imbalance, ou seja, um gap, eu tenho um espaço entre um candle e outro, tá vendo? Você consegue perceber aqui, tá? Um imbalance, né? Nessa região, ó. Entre esse candle eu tenho um gap, o preço veio lá, fechou gap, 50% gap, opa, foi até na máxima e acabou superando, né? E olha aqui só que interessante, essa região, se eu pegar aqui, é a máxima de um dia atrás. E também, olha só, vamos lá, que bonito, último fundo, último topo, opa, 100% do movimento, ou seja, se eu pegar o movimento, espelhar anteriormente essa pernada e projetar para cima, 100% do movimento cravado. Então eu já tinha visto essa análise, e claro que essa entrada eu mandei lá no meu canal Telegram, e o preço está batendo praticamente 1,8% do movimento, e até porque você tem um gap, né, um imbalance aqui também nessa região que o preço está vindo fechar nesse momento, e também juntamente com uma ordem block, olha só. E o que você tem também aqui nessa região que o preço pode vir buscar, que é como um imã, como eu falei para você, liquidez, topos iguais, tá? O mercado não estocou essa galera aqui ainda, tá? Você tem topos iguais, tá? Assim bem como eu mandei essa análise lá no canal Telegram e também no TradingView, tá? Da GRT, você tem liquidez lá em cima, topos iguais, você tem gaps, assim como aconteceu por parte, ó, você tinha uma piscina de liquidez, ó, o mercado veio lá, estopou todo mundo que estava aqui, quem estava vendido aqui, o mercado veio, estopou, aqui embaixo você também tinha liquidez, o mercado veio, estopou, aqui você também tinha, ó, topos, fundos iguais, perdão, você tem fundos iguais nessa região, né, nessa região, é como se fosse um imã, então não fique longe, né, fique atento, né, na verdade, quando você vê topos e fundos iguais, o mercado pode vir estopar, tá? O mercado veio, né, aqui o flow ele é de baixo, mas você tem ordem block, você tem gaps lá para trás, o mercado poderia vir visitar essa região, né? O ideal seria aqui, né, você tem um gap aqui, estava esperando mais essa zona aqui, ó, até porque é uma região de FIBO 78.6, como eu falei, a mesma análise da FXS, né? Então, se o preço ele voltar aqui, ó, testar essa região, porra, tá uma compra legal para talvez pegar esse stop aqui da galera, um trade praticamente de 1 para 25, 1 para 30, velho, tá ligado? Por quê? Porque o mercado já estopou quem tá vendido aqui, né? Agora falta estopar lá em cima, ó. Então, o meu alvo é buscar essa liquidez aqui, ó. Até porque o flow ele é de alta, né? Topo, fundo, opa, superou essa máxima aqui, mudou o caráter. Então, o preço trabalhando abaixo de 50% dessa região, ou seja, tá descontado demais, ou seja, desse fundo aí, esse topo tá barato demais. Então, caso o preço venha, e a gente quer comprar algo caro ou algo barato? Lógico, a gente quer comprar algo barato, a gente não quer comprar algo caro. Então, a gente espera o preço trabalhar abaixo de 50%, né? Até porque você tem gaps, você tem região de demanda, que é onde iniciou o movimento de alta. Então, você quer ver o preço com demanda o suficiente, ou seja, comprador o suficiente para impulsionar o preço para cima. GRT, APT, né, que são duas moedas que tá bem interessante, até mesmo a Solana, mas a Solana tem nego para estupar pra caramba aqui embaixo, ó. Você tem topos iguais, fundos iguais, fundos iguais, fundos iguais antes, claro que num time maior, como por exemplo no diário, o flow ele é de alta, né, ou seja, esse topo quem gerou foi esse fundo, então antes de, e acabou superando essa máxima, então o flow ele é de alta, né. Só que antes de querer continuar o movimento de impulsão, talvez queira estopar todo mundo que está comprado aqui nessa região, até porque você tem linha de tendência, né? Claro que nada impede o mercado fazer uma correção e continuar um movimento, mas só que você tem liquidez aqui para baixo, então como se fosse um imã. Então antes de querer continuar o movimento de alta, o preço ele pode estopar todo mundo para fechar esses gaps, visitar essa região aí de supply, né, de oferta lá em cima. Então estou falando de uma valorização aí praticamente de mais de 40%. Se eu pegar aqui, vamos pegar aqui de baixo, ó, pegar desse movimento aqui, estou falando aí de mais de
quase 80%, vai, 70%, 80%. É coisa, né? Então fica atento também na Solana, né? Se eu pegar aqui no intraday, vamos pegar aqui de fazer uma análise mais congruente, né? Bom, o flow ele é de alta, tá? O flow é de alta, topo e fundo ascendente, ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, opa, fundo. Porém, ainda entretanto, tá? O que o preço ele pode vir fazer? Pode vir querer estopar essa galera aqui antes, ó. Mudou o caráter, né? Perdeu o fundo. Pode vir querer fazer isso aqui, ó. Pá, pá, pá. Vai estopar todo mundo aqui, tá? Tem stop aqui embaixo, fundos iguais. Então, isso é liquidez, isso atrai o preço para essas regiões. Tá? Aqui, de igual forma, você tem um gap a ser preenchido, né? Você tem um desequilíbrio, um imbalance, né? Até o preço já mitigou, porém, no entanto, você também tem topos iguais. Então, o preço pode vir fazer um pullback, uma retração, tá? Então, o flow aqui ele é de baixa, tá? Se for num time menor, por exemplo, em M30, H1, você já percebe que o flow ele é de baixa, tá? Topos e fundos descendentes. Então, eu penso em mais uma venda, tá? Aqui nessas regiões, tá? Então, você pode ir indo a favor do movimento, tá? Então, o preço ele pode querer vir visitar uma região de demanda, tá? Até porque já mudou o caráter, vem buscar aqui para dar uma pernada aqui para cima, beleza? Bom, esse é o meu viés, tá? É isso que eu estou analisando. Mandei várias entradas, né? Várias análises lá no canal Telegram, então se você não tá, entra lá, vou deixar aqui na descrição do vídeo, também nos comentários. Fortaleça, deixa o seu like, comentário, curta, compartilha. É nóis, tamo junto e um forte abraço. Target on my back, lone survivor.